Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, hoje é domingo, segundo domingo da Páscoa, né? Hoje também nós celebramos o Domingo da Misericórdia. Por isso nós vamos agora escutar o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acreditais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, querido irmão e irmã. Jesus revela-se aos discípulos. Entrando aonde eles estavam, Jesus diz: A paz esteja convosco. Porque eles estavam com medo, estavam angustiados, preocupados, desanimados. E Jesus vem para fortalecê-los, para dizer para eles que a morte já não tem mais poder sobre o homem, né? A morte foi sucumbida, a morte agora foi transformada num caminho que nos leva para a vida eterna com Deus. Mas é preciso que acreditemos nisso, preciso acreditar em Jesus, é preciso que nós agora façamos a nossa parte, e a nossa parte simplesmente é dizer: Senhor, eis-me aqui, ajude-me, Senhor, a acreditar em Ti, ajude-me, Senhor, a me converter, ajude-me, Senhor, a combater o bom combate, ajude-me, Senhor, a ser, conforme a Sua vontade, ajude-me, Senhor, a viver como um homem novo, um homem que nasceu do Espírito. É isso que Jesus pede a cada um de nós, mas para que nós façamos isso, é preciso termos, essa experiência com Cristo ressuscitado. E como que a gente faz isso? Diante de uma situação difícil, seja ela qual for, nós percebermos que aquilo, que queria nos destruir não conseguiu, não pôde ou não poderá, porque Jesus jamais irá deixar que aconteça algo que nós não iremos suportar ou que não seja necessário para a nossa conversão. E também, quando nós, muitas vezes pecarmos, fazermos a experiência de voltar o nosso coração para Deus e experimentar que na confissão o Senhor, Ele não nos condena, mas nos absolve. Mas é necessário que estejamos arrependidos e que realmente nós possamos pedir a Ele que nos ajude a buscar uma conversão e não fazer mais as mesmas coisas, Para isso é preciso que eu acredite na ressurreição. Quando eu acredito na ressurreição, eu vou dizer para mim mesmo: nem a morte e nem os pecados que causam a morte são maiores do que
o Cristo ressuscitado, que me ama como eu sou e vai fazendo em mim novas todas as coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.